Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o Excel, tá? Então, uma aula básica, uma aula introdutória para quem não conhece ou para quem tem pouco conhecimento sobre essa ferramenta. Tá? Então, o Excel é um programa de planilha eletrônica, né? Um software que vai utilizar tabelas para realizar cálculos ou para apresentar dados. O Excel faz parte do pacote Office da Microsoft, né? Assim como o Word, como PowerPoint, Outlook, Access, dentre outros. E essa aqui é a tela inicial dele, né? Onde você pode ou escolher algum modelo desses aqui, tá? Nós temos modelos de orçamentos, orçamento de um estudante universitário, modelo de planejamento, de orçamento para casamento, controlador de convites, lista de presença, lista de tarefas, relatórios, dentre outros. Tá? Para a gente iniciar, nós vamos escolher uma pasta de trabalho em branco. Tá? E aqui nós vamos estar criando nossas tabelas. A nossa planilha ela é representada por colunas. Então eu tenho aqui as colunas A, B, C, D, né? São as letras do alfabeto. E as linhas, que são os números. Então linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. E cada quadradinho desse aqui, né, é uma interseção de uma coluna com uma linha, que nós chamamos de célula. Então aqui eu tenho a célula G3. Eu estou na coluna G, na linha 3. Aqui eu teria a célula D7. Ao clicar na célula, a gente tem aqui a numeração dela, ó, F7. E fica pintado de cinza a coluna e a linha em que ela está. Quantas linhas será que eu tenho no Excel, né? Quantas linhas e quantas colunas será que eu tenho? Então, para a gente descobrir, eu posso clicar sobre qualquer célula e eu vou pressionar a tecla Ctrl seta para baixo. Ele vai lá para a última linha para a gente, ó, a linha 1.048.576. E para ver a última coluna, Ctrl seta para a direita. Então a última coluna seria a coluna XFD, dá algo em torno aí de 16.000 colunas. Lembrando que essa quantidade de linhas e colunas é para a versão 2013 do Excel, que é a versão que eu estou utilizando atualmente. Essa quantidade de linhas e colunas vão variar de acordo com a versão do seu Excel. Tudo bem? Para retornar para a primeira linha e para a primeira coluna, eu faço o processo contrário, Ctrl seta para a esquerda ou Ctrl para cima. Tá? Eu retorno para a primeira linha e para a primeira coluna. Então vamos digitar uma tabelinha aqui. Vou começar aqui na célula A1 e vou digitar nome e na B1 idade. E aqui eu vou digitar alguns nomes e algumas idades, ok? Ok, então digitei aqui 5 nomes e 5 idades. Eu posso também formatar essa minha tabela aqui, né, para ficar mais apresentável, né? Então vou selecionar essas duas células, tá? Selecionar, gente, é só clicar no meio da célula e arrastar para a próxima, tá? Selecionei essas duas e eu posso colocar, por exemplo, negrito, colocar centralizado, aumentar a fonte, definir qual tipo de fonte eu quero, tá? Fazer várias configurações, a cor da fonte, cor do preenchimento, muito parecido com o que a gente tem lá no Word. Essa aqui é a mesma coisa, eu vou só centralizar e aumentar um pouquinho a fonte, ok? Então até agora eu não realizei nenhum cálculo. Eu vou começar a fazer cálculos agora. Então eu vou fazer, por exemplo, a soma das idades. Aqui embaixo eu posso pegar a média das idades, a maior idade, a menor idade, o total de pessoas. Aqui, como vocês podem perceber, o texto ultrapassou o tamanho da coluna, né? Pessoas ultrapassou aqui. Então eu posso vir aqui, ó, entre as colunas. Ele vai mudar o cursor para você. Você clica e arrasta até onde você quiser. Aumenta um pouquinho a largura. Então você pode aumentar ou diminuir a largura da coluna, bem como eu posso fazer isso com a largura das linhas. Agora eu vou colocar uma borda nessa partezinha aqui. Então esse item aqui, esse comando, eu vou clicar nessa setinha e escolher todas as bordas.
Pronto, né? Deu uma bordinha aqui. Então agora nós vamos fazer os cálculos. Vamos calcular a soma dessas idades? O Excel possui várias fórmulas. E aqui na página inicial eu tenho um botãozinho chamado AutoSoma. E do lado dele eu tenho uma setinha. Tá? Nessa setinha aqui, ó, vocês vão ver que eu possuo já algumas funções facilitando os meus cálculos. Então a primeira delas é a própria soma. Então eu vou clicar. Primeiro eu vou escolher onde vai ficar o resultado, essa célula. E lá no AutoSoma eu vou escolher soma. Tá? Ele já colocou aqui para mim a fórmula da soma, ó, igual a soma e entre parênteses os valores que eu quero somar. Só que não são esses valores aqui que eu quero somar, né? Eu quero somar as idades. Então eu vou clicar aqui no 25 e vou arrastar até aqui, ó. Então, do B2 até o B6. Quer dizer que ele vai somar, vai começar a soma com o valor que está em B2 e vai terminar somando até o que está em B6. Olha só, B2, B3, 4, 5 e 6. A partir disso é só dar Enter. Pronto, ele fez o somatório das idades. Então todas essas idades aqui somadas vão dar 129. Agora aqui na média. Então eu vou clicar aqui, vou lá de novo no AutoSoma e vou escolher a fórmula da média. Mesma coisa, que valores eu quero calcular a média? De B2 até B6. Depois disso eu dou Enter. Ele calculou. Então a média dessas idades é 25,8. Próxima, maior, né? Então eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, max, né? Que seria a fórmula do máximo. Quais valores? Mesma coisa. Então essa fórmula do máximo, ele vai analisar esse intervalo e me dizer qual é o maior valor. 67. Menor, como vocês já podem deduzir, vai ser a fórmula mínimo. O mínimo, o menor, então aqui tem que dar 2. 2. E o total de pessoas, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, contar números. Então ele vai contar quantos números tem aqui. 5. Né? Se eu tenho 5 números, eu tenho 5 idades, então eu tenho 5 pessoas. Tá? Aí você poderia me dizer, ah, mas eu posso fazer esse cálculo na calculadora? Pode, mas a vantagem de se utilizar o Excel é que se você alterar qualquer uma dessas idades aqui, ó, o João agora tem 15. Eu tenho todo um recálculo, né? Ele recalculou a soma, recalculou a média, e os outros aqui ele recalculou, mas deu o mesmo resultado. Por exemplo, Maria, se caísse para 64, alteraria a soma, a média e o valor da maioridade. Tá? Somente olhando para essa tabela eu não consigo dizer ali o que eu coloquei fórmula e o que eu não coloquei. Mas clicando sobre as células, você consegue ver a diferença. Por exemplo, se eu clico no 25, eu olho aqui na minha barra de fórmulas e vejo que aqui tem 25. Se eu clicar no 15, aqui tem 15. Porém, se eu clico lá no 128, olha lá, ali não está aparecendo 128, está aparecendo igual, soma e entre parênteses B2, B6. B2 dos pontos B6, né? E aqui a mesma coisa em todas essas fórmulas. Eu tenho um outro exemplo aqui de uma tabela que calcula a média das notas de um determinado aluno. Tá? Então, para você fazer junto comigo, dá uma pausa no vídeo, copie rapidinho, são poucas informações e depois continua. Tá? Então aqui eu tenho as notas de português, matemática, história, geografia, inglês, física e química e 4 bimestres. E para calcular a média, então eu poderia vir ali no AutoSoma, escolher a fórmula da média e selecionar os valores que eu quero calcular a média. Tá? Porém, eu vou fazer isso manualmente agora para vocês verem uma outra forma de fazer. Tá? Então eu vou colocar aqui e aqui nessa célula vai ficar o resultado da média de português. Né? Então média da primeira, segunda, terceira e quarta nota de português. Então eu vou colocar o sinal de igual. Sempre que eu for iniciar uma fórmula, eu inicio com o sinal de igual. Igual, qual que é o nome da minha fórmula? Média. E entre parênteses eu vou colocar os valores que eu quero que ele calcule a média. Então eu quero que ele calcule a média do B2 até o E2. Então 2 pontos E2. Pode ver que ele já mostrou aqui para mim, né? Ficou de azul para que eu possa conferir. É isso mesmo que eu quero? Sim. Então eu fecho meu parênteses e dou Enter. Ele calculou a média para mim
dessas 4 notas aqui de português. Então se eu modificar uma nota, ele vai modificar o valor da média. Ok, aqui eu vou fazer agora de matemática. Então igual média, entre parênteses, eu posso clicar com o mouse e selecionar também. B3 até E3. Então posso digitar ou posso clicar e arrastar com o mouse. A próxima seria história, né? Aqui está escrito errado. História. Ok. Então igual a média e B4 até E4. Não tem problema eu digitar com a letra minúscula ou com a letra maiúscula. O Excel vai corrigir para mim e vai colocar tudo com letra maiúscula depois. Ó. Eu posso digitar minúscula normalmente que ele vai corrigir ali. Então eu já tenho aqui a média dessas 3 matérias. A média de português, a média de matemática e de história. Tá? Imagina que eu tivesse mais 50 matérias aqui, né? Supondo. Ficaria um pouco trabalhoso eu estar sempre digitando igual a média, igual a média, igual a média, sendo que é a mesma fórmula, né? Média, média e média. O que muda? Muda que aqui eu estou trabalhando do B2 até o E2, na próxima do B3 até o E3 e na outra do B4 até o E4. Aqui então seria B5 até E5. Percebam que existe uma lógica e o Excel entende essa lógica. Ele tem uma maneira de nos ajudar. Então eu vou clicar aqui na primeira fórmula que eu fiz, tá? Isso quer dizer que eu não precisaria ter feito nenhuma outra, só uma. Fazendo a primeira fórmula e clicando nesse quadradinho que está aqui, ó, eu posso clicar e arrastar até ali embaixo. Pronto. Ele replicou a fórmula para mim, tá? Eu vou apagar e fazer de novo, ó. Vou apagar aqui todos eles. Vou clicar só no primeiro, que é onde tem a minha fórmula da média, e vou arrastar até ali embaixo. Ele replicou a fórmula para mim, porém mudando a referência, ó, B3 E3, B4 E4, B5 E5 e até o 8, que é aqui onde eu parei. Então percebam que o Excel não é um bicho de 7 cabeças, tá? Com poucos minutos aqui nós conseguimos criar planilhas e utilizar várias fórmulas. Percebam que aqui nós utilizamos 5 fórmulas diferentes e aqui nós utilizamos a fórmula da média e depois repetimos essa fórmula aqui sem ter que ficar digitando ela várias vezes seguidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Existem diversas outras fórmulas, diversos outros recursos que nós podemos utilizar aqui no Excel. E mais pra frente eu vou estar postando outras aulas, outros vídeos sobre esse assunto. Tá? Muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu like e até a próxima.